Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, meu irmão. Evangelho escreveu João, capítulo de número 11. Aleluia, Jesus. Não há outro nome maior que esse nome, irmãos. Evangelho de João, capítulo de número 11. E o versículo de número 38. Evangelho de João, capítulo de número 11. E o versículo de número 38. Aleluia, Jesus. Diz assim o texto, na tradução que vamos estar lendo para os irmãos, Nova Versão Internacional. Pode ser um pouquinho diferente do texto que você tem, mas a palavra é a mesma. E Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Aleluia. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de falar isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o último versículo, 44, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez, recline a tua fronte. Oramos ao Senhor, eterno Deus, Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma sexta-feira na tua casa, Senhor, para ouvirmos a tua voz, ouvirmos, Senhor, a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Nos abençoa, Senhor, de uma maneira especial, e que a palavra venha produzir em nossas vidas fé, venha produzir em nós esperança, e que possamos, Senhor, sermos renovados através desta poderosa palavra, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero falar nessa noite sobre as 3 ordens de Jesus, nesse texto que eu acabei de ler com os irmãos. Jesus, ele dá 3 ordens às pessoas que estavam ali com ele, junto ao túmulo do seu amigo. A primeira ordem de Jesus é: tirai a pedra. A segunda ordem de Jesus é: vem para fora. E a terceira ordem de Jesus é: desatai-o. Mas para que a gente possa, irmãos, entender, quem sabe alguém está nessa noite nos assistindo pela primeira vez,
e seja a primeira vez que você esteja ouvindo a respeito desse texto do Evangelho de João, capítulo de número 11. Jesus, a quem nós pregamos e cremos como o Filho único de Deus, o unigênito de Deus, ele veio a esta terra, encarnou, fez-se carne, porque nós já cremos na pré-existência de Jesus antes da sua encarnação. Nós cremos que Jesus é eterno junto com o Pai no céu. É tão verdade que este evangelho que nós lemos, ele não inicia como os demais evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os três evangelhos citados, eles iniciam a narrativa da história de Jesus através da genealogia humana. Jesus como descendente ou de Abraão ou de Adão. Você vai ver ali toda a genealogia humana de Jesus. Mas o evangelho de João, ele busca Jesus já no seio do Pai. Ele busca Jesus na eternidade e em eternidade. Então João, ele é diferente dos demais evangelhos. Mas João dá algumas características peculiares da vida terrena de Jesus. Por exemplo, o evangelho de João é o único dos evangelhos a registrar que Jesus amava estar na casa de seus 3 amigos. Jesus amava, diz o texto, a Marta, Maria e a Lázaro, seu irmão. Jesus amava estar na casa dos seus amigos. João é o único que registra esta amizade de Jesus com Lázaro. É tão interessante que quando, na narrativa do Evangelho de João, capítulo 11, começa com Lázaro sendo acometido de uma enfermidade. Narra o envio por suas irmãs de uma mensagem por um mensageiro a Jesus. Se você voltar um pouquinho no capítulo 10, você vai ver que Jesus sai da Judeia e Jesus vai para uma região chamada Pérea. Para que você possa entender um pouquinho dessa geografia bíblica, eu sempre aqui na região de Pelotas, como moramos aqui, onde quer que você esteja nos assistindo, somos uma região privilegiada para fazer essas narrativas da geografia bíblica. Porque a região da Judeia e a região da Pérea eram divididas pelo Rio Jordão. Aqui nós temos Pelotas e Rio Grande dividida pelo canal São Gonçalo. Então é bem fácil de entendermos aqui essa geografia bíblica. É como se Jesus saísse de Pelotas, atravessasse o canal São Gonçalo e fosse ali para o Rio Grande. Rio Grande fica em torno de 50 quilômetros. Se você pegar a narrativa bíblica, você vai ver que o mensageiro ele leva em torno de 1 dia de caminhada. Uma caminhada de 1 dia é em torno de 40 quilômetros. Um pouquinho menos, 39 a 45 quilômetros. É a caminhada de 1 dia. Então o mensageiro leva em torno de 1 dia para chegar onde Jesus estava na região da Pérea. E ali ele chega com uma mensagem de Marta e Maria, dizendo para Jesus, olha a expressão, aleluia. Você não vai ver essa expressão sendo narrada a muitos personagens bíblicos. Qual é a expressão, pastor? A expressão da mensagem ao qual o mensageiro era portador era: aquele a quem tu amas está enfermo. E as suas irmãs mandam chamá-lo. Por que será que Marta e Maria mandam chamar Jesus? A mesma razão que nós invocamos Jesus. Quando estamos enfermos, quando estamos problemáticos, quando estamos passando por necessidades, nós clamamos ao Senhor Jesus. Marta e Maria e Lázaro eram conhecedores do ministério terreno de Jesus, conhecedores dos milagres que Jesus operava.
minha imaginação, que quando Jesus passava, eu tenho certeza que era quando Jesus ia de Cafarnaum para Jerusalém, ou de Jerusalém para Cafarnaum, Jesus dava um jeito de passar na casa do seu amigo. E eu tento imaginar na minha mente, irmãos, as conversas de Jesus com o seu amigo Lázaro. Por quê? Porque era um lugar em que Jesus escolhia para abrir o seu coração. Casa de um amigo, ouvido de um amigo, é um momento, é um local onde nós desabafamos, onde podemos ser abertos e não usarmos de defesas emocionais. É onde nós buscamos ali aliviar o nosso coração e dizer: olha, a minha jornada está pesada. Eu tento imaginar se fosse nessa ocasião, para você ter uma ideia. Jesus tivesse, em vez de ido a Pérea, permanecido na Judéia e descido a Betânia, onde era a casa de Lázaro. Sabe o que ele diria para o seu amigo Lázaro? Ele diria: Lázaro, eu estou saindo de Jerusalém, porque ontem tentaram me apedrejar. Ontem foi daqueles dias, sabe, que quando a discussão a respeito das coisas eternas pega fogo? Pois é, os judeus intentaram me apedrejar, mas não era a minha hora, não era o meu momento ainda, não era chegada a minha hora de me revelar como Salvador e expiador do pecado do mundo. Aleluia! Era nesse local que Jesus gostava de abrir o seu coração. Era nesse local que Jesus gostava de estar. Irmãos, são poucos os locais que nós temos para estarmos com amigos e ali abrirmos os nossos corações e dizer: olha, a minha jornada está pesada, a minha jornada está difícil. Mas Jesus não estava ali, Jesus estava em Pérea. E a Bíblia diz que Lázaro foi acometido de uma enfermidade. Só que a Bíblia nos revela nessa história que quando Jesus está ali e o mensageiro está chegando com a mensagem, dá a entender que Lázaro morre. A mensagem não conseguiu nem chegar. Mas eu quero que você registre uma coisa no seu coração. Lembra que eu falei para você no início dessa mensagem? Que Jesus não era apenas um mero homem, não era apenas um mero profeta, como o islamismo prega. Jesus não era apenas um carpinteiro filho de José. Jesus não era apenas o jovem nazareno. Jesus não era apenas o mancebo da Galileia. Jesus era Deus de eternidade em eternidade. Tu és Deus. E é interessante que Jesus recebe a mensagem. E a narrativa bíblica de João diz que ele permanece ainda por 2 dias naquele lugar. E quando ele permanece 2 dias operando milagres, curando enfermos, pregando acerca do evangelho do reino. Um dia do mensageiro, 2 dias que Jesus permanece, ele vira para os seus discípulos e diz: voltamos a Betânia, porque o meu amigo está dormindo e eu vou acordá-lo. Que coisa estranha, irmãos. Como é que ele podia saber que o seu amigo estava dormindo? Os discípulos ficaram meio atônitos. Tomé, que era chamado de Dídimo, ele olha para os seus codiscípulos e diz assim: ele vai voltar para a Judéia. Se há 3 dias atrás eles queriam apedrejá-lo em Jerusalém, se nós voltarmos com ele, talvez nós também vamos morrer. Irmãos, não era qualquer pessoa que estava dizendo isso, era um discípulo. Um discípulo que tem as mesmas enfermidades emocionais, espirituais, físicas que nós. Um discípulo que tem as mesmas fraquezas que nós. Se você pega, às vezes nós pensamos, irmãos, que os santos homens de Deus, os heróis da Bíblia Sagrada, parece que muitas vezes nas mensagens e pregações, que eles são super-homens, que são homens que não tinham medo de nada.
Mas se você pegar o irmão de Jesus em sua epístola, capítulo 5, ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que ele está dizendo? Olha, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas ansiedades, às mesmas provações, às mesmas tentações e às mesmas incertezas que nós tínhamos. Mas ele orou. Ei, meu irmão, o segredo para vencer fraqueza, para vencer nossos medos, vencermos as nossas aflições, vencermos as nossas adversidades, é orarmos ao Senhor, porque Ele é e eu não sou, Ele pode e eu não posso, então eu vou orar ao que pode. Aleluias! Jesus dá uma lição de moral em Tomé. Ele diz: olha, nós precisamos andar de dia, porque no dia nós temos a luz, porque se nós andarmos à noite, na noite há trevas e nós não enxergamos, e na noite nós tropeçamos. Parece estranho Jesus dizer isso. O que Jesus está dizendo? Ei, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a jornada, se você tiver ela iluminada, você nunca vai cair. Nada passa desapercebido na vida daquele que está sob a luz de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo ali para os seus discípulos: olha, não é o momento, não é a hora em que eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Você está entendendo isso, irmão? Nada ocorre na vida de um servo do Senhor. Eu conversava com um irmão essa semana, e é interessante que ele me dizia algo, e eu dizia que o Senhor havia revelado a ele. E na hora que ele falou aquela palavra, o Espírito Santo veio no meu coração e me lembrou um texto do profeta Miqueias, em que diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas e aos seus escolhidos. Talvez alguém diga assim: pastor, então tem alguma coisa errada, porque tem coisa acontecendo e eu não estou sabendo. Ei, meu irmão, as revelações de Deus, eu não quero dizer que você não tenha fé, eu não quero dizer que você não seja um servo do Senhor, uma serva de Deus, mas o grau de revelação é diretamente proporcional ao grau de intimidade. Se você quer saber mais de Deus, você precisa ser mais íntimo de Deus. Se você quer que Deus revele-se mais a você, você precisa se chegar mais a Deus, e Deus diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O texto não diz: eu vou me achegar a você e você vai se chegar a mim. Não, o texto diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, e me farei conhecido de vós. Aleluias. Você está entendendo, irmãos, o grau que Deus está revelando para você? Quando Jesus desce para Betânia, leva um dia de caminhada, e fecha então 4 dias. Eu não vou me deter no texto em que fala do encontro de Marta e Maria com Jesus. Depois desse encontro, você leia na sua casa, é um encontro muito maravilhoso, porque vai expressar 2 formas de interagir com Jesus. Vou falar aqui porque dá mais 2 mensagens, né, Oziel? Não vou perder 2 mensagens aqui, né? Não, estou brincando, irmãos. Mas dá 2 palavras fantásticas. A maneira como Marta interage com Jesus, sendo ela amiga de Jesus. Irmãos, eu já vi tanta palavra criticando Marta, mas só quem é amigo e tem intimidade pôde se portar do jeito que Marta se portou. Assim como a personalidade de Maria era outra, e ela teve outro modo de se portar diante de Jesus, e as ambas tocaram o coração de Jesus.
que ao final da interação de Marta e Maria com Jesus, Jesus pergunta: aonde colocaram o meu amigo? E a Bíblia narrando através do evangelista João, ele diz o seguinte: quando Jesus chega ao local onde colocaram o corpo de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Você pode levar consolo num sepultamento, você pode levar a sua palavra de solidariedade pelo momento que o familiar está passando, mas dificilmente você chora se você não for amigo. Dificilmente você derrama uma lágrima se você não tinha intimidade. É tão verdade que Jesus teve encontros com muitos mortos durante o seu ministério. Vou citar 2 para você. Por exemplo, o encontro de Jesus com a filha de Jairo. A Bíblia não narra que Jesus chorou ao ver uma menina morta sobre a cama. A única coisa que o Evangelho narra a respeito desse encontro de Jesus com uma menina morta sobre uma cama é: Talita cumi, menina te digo, levanta. O segundo encontro de Jesus que eu vou narrar para você de um morto é quando Jesus está retornando a Cafarnaum, na Galileia, provavelmente passando por Jericó. Ele passa num vilarejo muito pequeno, chamado Naim, vila pequena, onde todos se conheciam, todos são amigos. E naquele dia que Jesus ia atravessar Naim para retornar a Cafarnaum, a Bíblia nos diz que quando Jesus está se aproximando daquele pequeno vilarejo, está saindo uma multidão num vilarejo pequeno, irmãos, deve ser em torno de 50 pessoas. E ali está uma mãe chorando com um filho morto dentro de um caixão. E provavelmente era antes das 6 da tarde, porque no costume judaico se sepultava antes das 6 horas. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, ele se compadece, ele se move. Quem estava aqui ouviu aquela mensagem sobre íntima compaixão. Ou seja, nas suas entranhas, Jesus sente a dor daquela mãe, mas a Bíblia não diz que ele chorou. A Bíblia diz que Jesus toca no esquife, no caixão, e diz para aquele moço: levanta. E a Bíblia diz que ele entrega a sua mãe. Mas com Lázaro, você vai ver que João narra num versículo só: Jesus chorou. Os judeus que haviam descido de Jerusalém para Betânia para consolar, porque Lázaro, Marta e Maria provavelmente eram uma família que tinha alguma influência. A Bíblia diz que os judeus, vendo Jesus chorar, eles falam e testificam a seguinte frase: vede quanto ele o amava. Vede quanto ele o amava. Ah, irmão, como eu adoraria que alguém dissesse assim acerca de mim. Eu adoraria, irmãos, porque eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, não tenho essa onisciência. Nós não temos, Silvia, essa onisciência, mas eu adoraria que o céu olhasse Jesus lá no trono e dissesse, quando Jesus olhasse por nós, irmão Paulo, e disse assim, e o céu dissesse: olha quanto ele o ama. Será que o céu pode dizer isso de nós, irmãos? Aqui não está falando um amor salvífico, que é o amor de Jesus em dar a sua vida por todo e qualquer pecador. Aqui fala de intimidade, fala de relacionamento. Como assim, pastor? Nós podemos ser uma grande família, mas todos têm seus amigos íntimos. Nem sempre o amigo do seu irmão é seu amigo. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui nessa noite? São alguns personagens bíblicos que Deus diz assim, lá em Isaías capítulo 41 ou 42, a minha memória agora me trai, em que Deus olha e diz assim: Abraão
meu amigo. Você já pensou numa coisa dessa, Alessandro? Deus chegar para o profeta Isaías e dizer assim, ó, você sabe Abraão? Aquele cara andava comigo. Sabe Abraão? Abraão fez pão para mim comer. Você já pensou numa coisa dessa? Abraão me serviu um copo de água fresco. Abraão, meu amigo, me deu cobertura no sol escaldante do deserto. Meu amigo. Amigo é aquele que faz coisas que nenhum outro faz. Por isso, para encerrar a pregação dessa noite, Jesus dá 3 ordens. Irmão, você pode ter certeza que a ressurreição de Lázaro não é sem propósito. Jesus através de Deus e Deus através de Jesus não ressuscitaria Lázaro sem nenhum propósito. É tão verdade que quando Jesus, antes de dar as 3 ordens, ele faz uma oração ao Pai. Muitas vezes nós nos detemos apenas no milagre da ressurreição. Nos alegramos, sim, quem é que não se alegraria, meu irmão, com o milagre de ressurreição? Mas nós nos esquecemos às vezes do propósito da ressurreição. Todas as ressurreições feitas por Jesus não eram sem um propósito. Quando Jesus ele vai dar a ordem, antes de dar a ordem, ele ora ao Pai. E o que ele fala? Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. Mas eu não falo isso agora por causa minha, mas eu falo por causa da multidão, para que eles creiam que eu sou o enviado teu. Quando você precisar de um milagre, irmão, quando você precisar de qualquer coisa da parte de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você, para que você se auto-pergunte: esse milagre, essa obra, esse propósito, o que Deus vai fazer em mim é para glorificação do seu nome, é para que Ele seja exaltado na minha vida, para que seja dado a Ele toda a glória, toda a honra e louvor, dizendo: Ele é o Cordeiro do Deus poderoso, que tira o pecado do mundo, que salva, que cura. É por isso que Ele está fazendo uma obra na minha vida, para que você que me ouve creia que Ele é poderoso para fazer além daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. Ei, as obras que Deus faz na sua vida, os milagres que Deus faz na sua vida, a realização de obras poderosas na sua vida, não é para que você guarde dentro do seu coração como um segredo a 7 chaves, mas é para que você proclame a glória de Deus através de Jesus na sua vida. É para que você testifique aos perdidos, aos condenados, aos necessitados, aos cativos, aos oprimidos, que Ele é Deus e que Ele pode, e que se Ele quiser Ele faz, e não há impossível para Ele. Você está entendendo o que eu estou falando para você aqui nessa noite, meu irmão? Você que está em casa, você está entendendo? Você precisa de algo de Deus? Então, se você precisa, diga para Ele: Deus, eu sei que Tu podes fazer, mas se Tu fizeres, Senhor, eu vou Te glorificar todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver, eu vou exaltar o Teu nome pelas obras que Tu faz. Mas sabe o que acontece? Deus faz os milagres em nossa vida, e nós guardamos no fundo do nosso coração. Muitas vezes vizinhos que moram do lado da nossa casa não sabem o que Deus fez por nós.
Jesus dá 3 ordens. Tirai a pedra, porque Ele sempre nos dá a oportunidade de participarmos do milagre. Aleluia. Ele lança a sua voz que é poderosa. Volta à introdução da mensagem. Ele é Deus de eternidade. E a sua voz é mais poderosa que a morte. Sabe quando Deus faz todas as coisas? Jesus já estava presente. Porque quem cria todas as coisas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sabe o que Ele faz? Para que as coisas venham à existência, Colossenses capítulo 1, capítulo 2, Paulo fala que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle todas as coisas se fizeram. Então Jesus estava presente quando Deus disse: haja luz. Irmãos, eu tento imaginar o estrondo dessa voz naquilo que não existia, naquilo que não havia nada, e começa a ver a luz. A luz traz tudo irmão, preste atenção aqui no pastor, por favor. As trevas coloca tudo em oculto, escondido. A luz, diz Daniel capítulo 2, traz tudo às claras. Capítulo 2 diz, traz a existência a luz. Quando Deus diz, haja luz, Deus começa a trazer tudo à existência. Quando Jesus brada, vem para fora, aleluias, oh glória a Deus. Irmão, eu tento imaginar com você, porque aqui no momento bíblico, havia um lugar chamado Sheol, lugar ou estado dos mortos. Nesse lugar havia 3 subdivisões. Havia um lugar chamado paraíso de Deus, havia um abismo e havia um lugar de tormento chamado Geena, o inferno. Lembram-se da parábola de Lázaro e o rico? A Bíblia diz que os 2 morrem. Um se encontra no seio de Abraão, o paraíso de Deus, e outro está no lugar de tormento. Eu tento imaginar, Osiel, porque aqui ainda existia o seio de Abraão, o paraíso de Deus, lugar de descanso dos mortos que morreram na promessa. Aquela voz de Jesus entrando lá no paraíso de Deus: Lázaro. Talvez Lázaro vira Ezequiel para o pai Abraão e diz: pai Abraão, você está me chamando? Não, essa voz poderosa não é minha. Oh, glória a Deus. Irmão, quando você olha para a medicina, você vai ver que o estado cadavélico de Lázaro, ele já não tinha mais massa encefálica. Porque no 4º dia os órgãos, principalmente olhos e massas encefálicas, eles já se derretem porque a sua substância principal é água. Não existe mais. Eu tento imaginar, irmãos, na minha mente pequena, a voz de Jesus é uma voz, o que, irmãos? Lembra que eu falei para você aqui? Criadora do haja luz. Ao mesmo tempo que a voz de Jesus está entrando lá no paraíso de Deus, no seio de Abraão, e dizendo para a alma imortal de Lázaro, dizendo para ele, vem para fora, essa mesma voz começa a criar todas as coisas que no corpo de Lázaro já haviam sido destruídas, pela putrificação do corpo, do estado cadavélico ou morto. Quem está entendendo? Apenas o poder dessa voz que entra lá e diz, sai para fora. O que eu estou querendo dizer para você que nesse culto de fé que eu estou entrando no final? Que irmão,
mesmo que todas as coisas na sua vida já estejam num estado de decomposição física, emocional, psicológica, financeira, seja qual for o estado de fé seu, a sua fé já está moribunda, se decompondo. Se você crê nessa noite, Jesus entra com a sua voz criadora, poderosa, entra lá na sua sepultura emocional, espiritual, física, biológica, financeira. Aleluia, seja até mesmo uma morte espiritual que é a pior das mortes, essa voz tem poder para ressuscitar você. E ainda tem mais, eu creio que ainda que você esteja morto fisicamente, se houver um propósito de Deus para você nessa terra, de ser uma testemunha, você pode até morrer fisicamente, e Ele tem poder com a sua voz, não o pastor Samuel, não a liturgia da igreja, não os dogmas da igreja, mas a voz criadora poderosa de Jesus, entrar na sua carne morta, e fazer a sua alma tornar no seu corpo, e realizar o seu propósito na terra. Mas isso é para quem crê. Aleluia. E a última palavra de Jesus, a última ordem de Jesus: desatai-o. Mas quando ele sai atado, irmãos, ali já vem um novo Lázaro, reconstituído fisicamente, biologicamente. Já vem um Lázaro com a sua alma de volta do paraíso de Deus, encarnada novamente. Não é reencarnada, é encarnada. Aleluia. Para cumprir o propósito de testificar acerca de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu tento imaginar, irmãos, o céu que não desceu naquele lugar em glorificação a Jesus. Quem sabe os mesmos judeus, irmãos, que 4 dias atrás, estavam tentando apedrejar Jesus, quem sabe havia os mesmos judeus ali naquele lugar que estavam dizendo: se ele não é Deus, ele é filho de Deus, e se ele é filho de Deus, ele é o Messias, prometido pelo Pai. Quem está entendendo, diga amém. Quero convidar você a ficar em pé. Se você pudesse imaginar aqui o desejo de Jesus de operar tais coisas em sua vida, meu irmão, você não se acovardaria nesses dias. Como assim, pastor? Eu tento imaginar. Você sabe que Lucas, o evangelista Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas foi um médico grego. Na viagem missionária de Paulo, e algumas narrativas dão a entender que quando Paulo é jogado de um muro de 2 metros de altura, se na minha memória não me está equivocada, na cidade de Troade, Lucas é chamado para curar as chagas de Paulo, e ali ele se converte. E Lucas se torna um biógrafo a respeito do ministério de Jesus Cristo e da igreja. Alessandro, eu tento imaginar um médico grego indo até Betânia entrevistar Lázaro, um morto que Jesus ressuscitou. Você tenta imaginar isso na cabeça do médico que busca entender a filosofia da vida, a medicina grega, ouvindo um morto dizer: ele me ressuscitou. Eu estava morto 4 dias dentro de uma tumba. Muitos encontros eu tive com ele na minha casa. Quando as minhas irmãs o chamaram, ele não veio, mas ele veio na hora certa, para mostrar que ele era o Filho de Deus. Às vezes nós clamamos, irmãos, e parece que Jesus não vem.
aquele momento de angústia que nós passamos, que você ora e parece que o céu é de bronze, que você está doido, Roberto, que um amigo chegue para você dizer assim, ó, eu preciso abrir meu coração, e o amigo não vem. Mas Jesus, irmãos, é o amigo mais chegado que o irmão, diz a Bíblia. E Ele não chega na hora que você acha que precisa, Ele chega na hora que é necessária a sua presença. O que eu tenho que fazer é apenas pedir que Ele venha. E na hora certa Ele vai vir. Eu não sei o que você aqui na igreja está precisando da parte de Deus, irmão. Você na sua casa, eu não sei o que você está precisando da parte de Deus. Não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que é que você está clamando ao Senhor. Mas apenas peça. Marta e Maria mandaram um mensageiro. Você sabe que nós temos um mensageiro hoje, Aline? Você sabe, Ana, nós temos um mensageiro hoje. Na carta aos Romanos, Paulo diz que muitas vezes nós não sabemos como orar. Nós não sabemos às vezes como pedir ali. Mas nós podemos pedir ao mensageiro que ele vá à presença do Pai através de Jesus. E ele se chama Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que é aquele hino lá do Armando Filho? Não, é o outro aquele. Quantas vezes? Você lembra desse hino, Ezequiel? Você canta para mim? Eu sei que você já tinha programado uma coisa, mas o Espírito Santo me lembrou essa canção. Canta junto aí, por favor. Esse hino é antigo, mas ele fala exatamente essa mensagem. Muitas vezes nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peça, Ele vai mandar a mensagem para Jesus, e Ele vai vir na hora certa. Ele não vai vir antes, não vai vir depois, Ele vai vir exatamente na hora certa. Eu quero que você que está em casa, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei que você precisa de Deus nessa noite, mas eu quero que você feche os teus olhos. Você que está aqui na igreja, feche os teus olhos, põe a mão sobre o seu coração, enquanto os irmãos vão cantar essa canção. Eu quero que você comece a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você comece a conversar com o Espírito Santo, e comece a dizer para Ele: Espírito Santo, leve a presença de Jesus, leve a presença do Pai, a minha súplica, a minha necessidade. Ao sentir, oh meu Deus, que nada adiantou, foi tudo em vão, oh meu irmão, eu sei que foi ruim. Escute, olha o que diz a canção. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Olha aí. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, te estende as suas mãos. Aleluia! Escute! Uma vez, outra vez. Não cansa de clamar, meu irmão. Vai em frente, tente. Vai de novo. Ora mais um pouco, pede mais um pouco, clama mais um pouco. Sabe hoje aqui, angústias vão ter fim. Meu Deus, aleluia. E gozarás perfeita paz. Aleluia. Senhor nosso Deus, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei que o teu servo precisa, eu não sei que a tua serva precisa. E ao sentir
Eu não sei, Senhor, qual é a luta, a aflição, necessidades. Hoje é o culto de fé, Jesus. Oh, meu irmão, hoje é o culto de fé. sei que foi ruim. E nós cremos na tua palavra, pois ela é a verdade. Eu quero te dizer, então nesta hora, Jesus, Deus te ama. vai de encontro ao coração do teu assim filho. como tu Vai de encontro ao coração da tua filha. Fortalece Mesmo ele na fé. quando muitos Fortalece dizem ela que na não fé. há mais solução. Fortalece ela na esperança. Senhor, Fortalece ele na esperança. assim, Não desista. Não permita que ela desista. Oh, Jesus. uma vez. Fortalece, Senhor, os teus filhos. Cura os teus filhos. Ressuscita os teus filhos. E seja feito conforme o desejo do seu coração. Seja feito conforme o desejo do seu coração. Aleluia, aleluia. Receba a tua vitória. Receba a tua bênção. Receba a tua vitória. Receba a tua bênção. Através da fé. Através da fé. Jesus está entrando em ação. Na hora certa, no momento certo, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Isto é fé. Isto é fé. Isto é confiar. Aleluia, Jesus. Você na sua casa, Deus te abençoe. Receba a visita do Espírito Santo Consolador. Receba a visita do Espírito Santo Intercessor, que intercede por você junto ao Pai. Através da presença de Jesus, o advogado fiel de João capítulo 2, em sua epístola. Levante a tua mão ao céu, meu irmão, nós estamos encerrando o culto. Senhor Jesus, nós já temos abençoado os teus filhos. Nós já temos ministrado aquilo que tu colocou nos nossos corações essa noite. Então rogamos, Senhor, assim como eles vieram em paz à tua casa nesse culto de fé, eles voltem em paz, guardados, protegidos para suas casas. E que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.